Olha, poucos escritores na história foram tão amados e, ao mesmo tempo, tão odiados. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na mente complexa e, com certeza, muito controversa de um verdadeiro gigante da literatura, Henry Miller. E só para a gente começar a ter uma ideia do que estamos falando, a obra principal dele, os livros que o tornaram famoso, foram considerados tão absurdos, tão obscenos, que foram simplesmente banidos nos Estados Unidos. E não foi por um aninho não, foram quase 30 anos de proibição. Isso já mostra um pouco em que território a gente está pisando. E aí é que está o grande paradoxo. O mesmo cara que era censurado é hoje aclamado como uma das vozes mais importantes e que mais influenciaram a literatura moderna. Um verdadeiro rebelde que mudou completamente as regras do jogo. Como pode, né? Isso tudo leva a gente para a pergunta central de hoje. Proibido por uns, idolatrado por outros. Quem era, afinal, o verdadeiro Henry Miller? É o que a gente vai tentar descobrir. A verdade é que Miller não era só um escritor, ele era quase um fora da lei da literatura. A vida dele e a obra dele se misturam de um jeito que é impossível separar. E foi essa mistura que quebrou todas as convenções e forçou o mundo a se perguntar, afinal, o que um romance pode ser? Bom, para a gente entender o escritor que ele se tornou, a gente precisa voltar lá no comecinho. Antes da fama, antes de toda a polêmica, existiu uma luta. E foi uma luta longa, viu? Dolorosa. A busca do Miller por uma voz que fosse dele de verdade foi uma verdadeira batalha interna. Nessas palavras do próprio Miller, dá para sentir o desespero dos primeiros anos dele. Ele se sentia completamente perdido, sabe? Escrevendo, mas sem chegar a lugar nenhum. Como se estivesse preso num nevoeiro denso, sem a menor ideia de para onde estava indo. E o mais interessante é que ele mesmo entendeu o problema. Ele se via como um homem literário, e o que era isso para ele? Era um cara que só imitava o estilo dos outros escritores que ele admirava. Ele era uma cópia, sabe? Não tinha nada de original ali, faltava a verdade dele. E aí vem a virada de chave, a grande sacada, que foi brutal. A solução não era tentar melhorar, era destruir. Ele percebeu que, para encontrar a própria voz, ele precisava matar essa versão fake de escritor que existia dentro dele, acabar com o homem literário. E essa destruição toda abriu espaço para um renascimento. E o palco para essa transformação não podia ser mais perfeito: Paris, a cidade que, finalmente, ia libertar ele de todas as amarras. Essa linha do tempo mostra bem a jornada. Começa lá em 1924, com a decisão maluca de largar o emprego para escrever. Depois, em 27, a ideia de fazer a grande obra da vida dele, aí vem a mudança para Paris e, finalmente, em 1934, a publicação de Trópico de Câncer. Pensa só, foi um processo de uma década inteira. Então, o ponto de virada foi esse. Lá em Paris, longe de casa, ele fez uma promessa para si mesmo. Decidiu que ia usar a própria vida como um material, de forma totalmente crua, honesta, sem filtro nenhum. E dane-se o que os outros iam pensar. E essa decisão, gente, foi libertadora para ele. Ele não descreve isso como uma escolha artística. Ele diz que foi a salvação dele. Ao abraçar a própria verdade, por mais feia ou polêmica que fosse, ele finalmente se encontrou como artista. Foi ali que o escritor Henry Miller nasceu de verdade. Ok, agora que ele tinha encontrado a própria voz, o Miller desenvolveu uma filosofia de criação bem diferente, para dizer o mínimo. Ele chamava de ditado. Mas o que era esse tal de ditado? A ideia era a seguinte: para ele, o artista não inventa a história. Ele entra numa espécie de estado de fluxo, quase como um médium, e as ideias e as palavras simplesmente jorram através dele. O trabalho do artista é só transcrever tudo. E a metáfora que ele usa para explicar isso é simplesmente genial. O artista não é um criador, ele é um receptor. Alguém que tem antenas, como ele diz. Antenas que sabem sintonizar as correntes de ideias que já estão por aí, no universo, só esperando alguém para captar. Isso não era só papo de artista, não. Isso aqui que a gente está vendo é um plano de manuscrito real de um dos livros dele. Dá para ver como ele organizava tudo que ele captava. Temas, ideias, até a influência dos planetas. Era como se fosse um mapa de como as antenas dele estavam funcionando. O método prático dele também era único. Primeiro, vinha a escrita livre, o tal do ditado. Depois ele deixava o texto de lado para esfriar por 1 ou 2 meses. E agora vem a parte mais doida. A revisão era feita redigitando o livro inteiro.
Ele acreditava que o ato físico de teclar tudo de novo ajudava a refinar as ideias de um jeito que só ler e corrigir jamais conseguiria. Bom, essa honestidade toda, essa crueza, levou ele direto para a parte mais famosa e polêmica da obra dele, o uso da obscenidade. Mas para o Miller isso não era gratuito, tinha um propósito, quase como uma missão. O Miller fazia uma distinção muito clara entre o que era obscenidade e o que era pornografia. Eram coisas totalmente diferentes para ele. Como a gente vê aqui, a obscenidade era direta, era falar a verdade, e isso para ele purificava. Já a pornografia era o contrário, era doentia, disfarçava a verdade e só aumentava a confusão. E essa frase resume a defesa dele. Quebrar tabus não era um ato para chocar por chocar, era um ato de vitalidade. Era um jeito de dar um chacoalhão numa sociedade que lhe via como doente e hipócrita, injetando uma dose de verdade que, embora brutal, era necessária para curar. E quando a gente acha que finalmente entendeu, a cabeça do Miller ele vem e nos surpreende de novo. Ele não se via como um artista à frente do seu tempo. Muito pelo contrário. Ele achava que a imaginação dos artistas estava comendo poeira, perdendo feio para a imaginação dos cientistas. E a gente termina com essa visão dele que é de uma humildade profunda. Depois de toda a polêmica, de todo o ego que parecia saltar das páginas dele, a conclusão do Miller é essa. O artista não é ninguém. É só um instrumento, uma antena, uma peça numa engrenagem muito, muito maior. E isso deixa a gente pensando, será que o verdadeiro propósito da arte não é se expressar, mas sim saber escutar?